contava essa história até que a NASA fez umas fotos ali daquela região e descobriu isso que... Nos anos que se passaram, várias evidências começaram a surgir, começaram a emergir sobre esse negócio de continentes perdidos. A primeira vez que as pessoas começaram a falar sobre a Lemúria foi na época dos anos 800 depois de Cristo, ou seja, faz muito tempo. Philip Sclater, que era um zoologista e advogado, ele escreveu um artigo chamado Os Lêmures de Madagascar. E ele percebeu que existiam muitos fósseis de lêmures na região de Madagascar. E, curiosamente, também existiam na Índia. E também esses mesmos lêmures apareciam na África e no Oriente Médio. Só que como eles podem ter conseguido chegar nesse lugar se lêmure não nada, hein? Eles chegaram como? Bom, e daí surgiu então essa ideia de que deveria haver uma terra que conectasse ali a ilha de Madagascar à Índia. E então, por causa dos animais, dos lêmures, esse continente perdido então foi batizado de Lemúria. Antes desse cara aí que escreveu o artigo, também houve um pesquisador francês que se chamava Etienne Geoffroy, eu não sei se estou falando o nome dele corretamente, que em 1840 fez algumas pesquisas e concluiu que realmente existia uma passagem ali da ilha de Madagascar até a Índia. E o naturalista britânico Alfred Wallace propôs em 1859 que apenas um continente submerso poderia explicar a fauna e a flora da ilha de Madagascar. Tipo, como que os animais, como que aquelas plantas teriam chegado até aquela ilha, sendo que aquela ilha deveria estar grudada na África, e na África é totalmente diferente a fauna e a flora. Entendeu? Vocês entenderam o que eu tô falando? Que o negócio é muito complexo. E em 1869, o zoólogo e biólogo alemão Ernst Haeckel descobriu e nomeou milhares de novas espécies ligadas à mesma árvore genealógica. E então, ele publicou o seu livro, The History of Creation. Nesse livro, ele promoveu uma ideia sobre a teoria da evolução e concluiu então que a grande maioria dos humanos teriam evoluído dos primatas asiáticos. A teoria dele, inclusive, foi aceita pela comunidade científica da época e que também poderia explicar a possível migração humana da África para a Indonésia. O Ernest foi a primeira pessoa a desenhar um mapa hipotético do que poderia ser esse continente Lemúria. Só que essa ideia da Lemúria ser um continente perdido não foi apenas discutida por cientistas, tá? Mas também por sociedades esotéricas. Helena Blavatsky, que foi a mística, ocultista, psychic, mãe de santo, chame como quiser, mais famosa do século passado. Ela nasceu na Rússia e ela ficou conhecida pela sua incrível habilidade psíquica de adivinhar as coisas, e ela era contratada inclusive para resolver crimes, porque ela entrava em contato com o espírito e o espírito falava: fulano me matou ou fulano não me matou. E a polícia russa, a KGB, confiava nela, porque ela era realmente muito boa no que ela fazia. Essa tal Helena aí, ela também tinha a habilidade de prever o futuro e de ser telepata, ou seja, ela conversava com as pessoas aqui, ó, pela mente. E em 1888, ela escreveu um livro chamado The Secret Doctrine, ou seja, a doutrina secreta. E nesse livro ela fez revelações assim absurdas sobre o continente Lemúria. Ela dizia que a Lemúria era um dos 7 reinos das raças que viviam na Terra. E ela escreveu também que há milhões de anos atrás existia uma espécie de sociedade humanoide que coexistia junto com os dinossauros, ou seja, na época onde humanos não deveriam existir, mas no livro dela estava escrito isso. E que essas criaturas, elas eram enormes e supostamente tinham 4 braços. Curiosamente, ou não tão curiosamente assim, a mesma descrição dessa dona russa aí, que era assim a psíquica lá que via tudo, né? Bate muito com os deuses da Índia. Os deuses do hinduísmo, da religião hindu, pois é, a descrição das pessoas que ela dava no livro é exatamente a descrição dos deuses hinduístas.
chupem essa manga. E por mais que nós ocidentais não acreditamos em mitologia grega e deuses hinduístas, existem textos históricos que provam a veracidade dessas histórias. Uma delas, por exemplo, era a história de Lord Rama. Alguém já ouviu falar sobre Lord Rama? Eu vou resumir aqui pra vocês porque a história dele é muito grande. Ele era um humanoide com braços de macaco que, de acordo com a lenda, construiu uma ponte gigantesca unindo a ilha de Madagascar ao Sri Lanka. E o motivo pelo qual ele fez isso foi para resgatar sua esposa que estava aprisionada por um deus maligno. Mas é claro que ninguém aceita essa história como sendo uma explicação plausível para a existência do continente Lemúria. Ninguém aceitava essa história até que a NASA fez umas fotos ali daquela região e descobriu isso que tá aparecendo aí pra vocês agora. Essa imagem de satélite capturada pela NASA revelou algo bem misterioso que poderia ser, de fato, essa tal ponte construída pelo Lord Rama. Era uma espécie de ponte antiga colapsada, agora parcialmente submergida pelo Oceano Índico. Os textos hindus, eles descrevem com muitos detalhes todos os materiais e como foi todo o processo de construção dessa ponte. O mais interessante foi que o processo ele se assemelha ao processo de construção de engenharia de hoje em dia, ou seja, planejamento, execução, a quantidade de materiais, o peso dos materiais, a densidade dos materiais. Todo o processo de engenharia que a gente utiliza hoje, eles também utilizaram para construir essa suposta ponte. Inclusive, nos documentos que eles deixaram, existia um arquiteto responsável pelo projeto e o nome dele era Nala. Por esse motivo, essa ponte é conhecida como Nala Setu. Nala, o nome do arquiteto, e Setu vem de ponte. E daí, depois dessa foto que a NASA tirou, as pessoas ficaram realmente intrigadas do que estava acontecendo e foram lá pesquisar e encontraram apenas 6 metros ali abaixo do nível do mar, uma espécie de uma ponte. E as investigações foram concluídas que essa ponte foi construída há 7.000 anos atrás. O mesmo período da história do Lord Rama. Essa ponte então teria 35 quilômetros de construção. E os cientistas analisaram as rochas encontradas ali naquela região, a 6 metros abaixo da água, e eles concluíram que as técnicas utilizadas para a construção, elas eram muito modernas para a época, o que leva a crer que essa espécie de divindade, esse tal desse Lord Rama, ele era muito evoluído perto da civilização que existia ali na época. Só que além disso, existe uma coisa mais curiosa ainda. As rochas que foram utilizadas para a construção dessa ponte, elas datam de 1,7 milhões de anos atrás, onde o ser humano nem existia ainda, mas sim o seu ancestral Homo erectus. E detalhe, a descrição da aparência física do Lord Rama bate muito com a descrição da aparência física do Homo erectus. Só que os cientistas começaram a pensar, tipo assim, tá, o Homo erectus, beleza, ele tinha força suficiente para construir essa ponte, mas ele não tinha capacidade mental de pensar em toda essa engenharia para construir essa ponte. E aí ficou, tipo, essa confusão. Então eles chegaram à conclusão de que talvez esse Lord Rama, ele não fosse humano e que ele que guiou o Homo erectus para construir essa ponte, entendeu? Que ele era mais evoluído do que o Homo erectus ali que fez a construção mesmo. Ainda de acordo com essa lenda, depois da construção da ponte, o Lord Rama guiou seu exército sob a ponte, obtendo então sucesso no resgate da sua esposa. E que depois que ele construiu, ele entrou numa nave e foi embora, o que leva a crer que ele não era realmente humano. Bom, se a história dessa ponte é verdade, porque as pessoas já foram lá e comprovaram que existe uma ponte mesmo, a história desses tais seres que foram embora na nave podem ser verdade também. Vocês não acham? Os indianos do sul da Índia, juntamente com os egípcios, acreditam que esses seres que construíram essa ponte, tá? Que eram descendentes de Lord Rama, eles foram os primeiros tipos de humanoides a andar sob a terra. E isso é confirmado pelas literaturas do sul da Índia. De acordo com esses textos, eles acreditam que por causa da era do gelo, o gelo derreteu e acabou submergindo esse continente então chamado Lemúria. De acordo com os cientistas que estudam
estudam a Lemúria até hoje, eles acreditam que a Lemúria foi separada da Ásia à África na era do período Mesozoico, por causa do grande volume de água derivado do derretimento depois de uma era glacial. De acordo com o Instituto Indiano de Oceanografia, os níveis do mar naquela época eram pelo menos 100 metros abaixo do que são hoje, o que sustenta realmente essa teoria de que o continente foi submerso. Será que esse rápido aumento do nível do mar não poderia ser o grande dilúvio que está descrito na Bíblia? Afinal, todas as culturas do passado relatam que no passado houve uma grande enchente, um grande dilúvio. Ou seja, se todo mundo fala, é porque talvez seja verdade, né? Essas diversas comprovações e estudos, pesquisas, histórias, textos antigos comprovando que o continente Lemúria realmente existiu e que foi submerso pela água. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo onde eu conto um mistério, mas também dou ali evidências, tal. Se vocês gostaram do vídeo, quero saber. Se você gostou, não se esquece, deixa um like pra ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é muito legal. Se inscreve no canal se você for novo. Tem meu Instagram também, a gente faz muita bagunça lá nos stories e a gente faz live onde eu entro ao vivo com vocês, que eu chamo vocês nas lives, então já me segue lá também. Então é isso, gente, muito obrigada por assistir o vídeo de hoje, por tudo, e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um super beijo e até mais!